Olá, vamos iniciar mais um programa Saúde para você. Meu convidado hoje é o otorrinolaringologista Dr. Bruno Salvato. Nós vamos conversar sobre massas cervicais. É só um minutinho que já a gente está de volta. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com o Bruno sobre massas cervicais. Olá, doutor, seja bem-vindo aí ao nosso programa. Muito bom, obrigado. Vamos lá. Bruno, fala pra gente primeiro, define o que são massas cervicais. As massas cervicais, que as pessoas chamam de íngua, nódulos, tumores cervicais, porque o tumor, né, deixar bem claro que o tumor, até uma verruga é um tumor. Então, tem o benigno e o maligno. Então, tumor não é sempre nome para o câncer, né? Uhum. Então, massas cervicais são aumento dos gânglios, que a gente chama, ou linfonodos do pescoço, na região do pescoço, que é uma patologia ou um aparecimento assim, muito recorrente nos pacientes. A gente vê isso com frequência em várias faixas etárias, porque a gente tem no nosso corpo, chega a cerca de 60 linfonodos, que a gente chama de, são os gânglios, que participam da defesa do nosso organismo, são fundamentais na defesa, um dos órgãos de defesa, das mais diferentes idades, desde um nenenzinho ao idoso. Então, assim, só no pescoço existem 200 linfonodos desses, 600 do corpo, mais ou menos 200 no pescoço. Então, o nosso pescoço é uma região extremamente importante na defesa do corpo, né? Que eu sempre falo para o paciente assim, não fica encostando no seu pescoço, apertando, eu tenho uma coisa aqui, investiga, vê o que é, vai ficar apertando essa região que tem glândulas as mais diferentes aí, a tireoide, que é a mais importante, vasos, nervos e esses linfonodos. Você não pode ficar estimulando o pescoço com a mão, tem um negócio aqui, então vê o que é isso. Então, massa cervical simplesmente é isso, são aumento ou caroços, que o pessoal fala, as pessoas, o leigo fala, nessa região mais anterior do pescoço. Agora, Bruno, por que isso acontece? Quais as causas desses nódulos? Bem, as causas, assim, tem uma infinidade de doenças que causam isso. Então, você tem desde doenças mais simples, inflamatórias, que a gente fala, ou infecciosas, a íngua, né? O pessoal fala, inflamou, por exemplo, a garganta. Você pode ter como manifestação uma íngua, como eu falei, o corpo quer te defender, quer produzir anticorpos contra o vírus ou a bactéria que está ali em cima da amígdala, um exemplo, né? E vai também nas questões mais graves. Então, você tem até doenças infecciosas mais graves, como a tuberculose, que pode dar manifestação no pescoço, que aí seria uma doença mais séria, que tem que ser tratada de uma forma bem eficaz e rápida, para não espalhar pelo corpo, né? E tem as doenças, os cânceres, né? Então, assim, que é o grande temor de todo mundo. Então, a massa cervical, o paciente, é bom que ele procure o médico. Geralmente, graças a Deus, isso aí geralmente é benigno, é uma coisa autolimitada, ele até some sozinho, até muitas vezes sem medicamento. Mas deve ser procurado, que pode ser um linfoma, pode ser um tumor mais sério, um câncer. Então, assim, você tem que saber o foco, se o foco é ali, no pescoço, ou se está vindo uma metástase de outro lugar atingindo o pescoço. Então, o pescoço, assim, é um sinal de várias patologias que podem ser, como eu falei, infecções e pode ser tumores mesmo. Então, as causas são várias. E essas apresentações deles são sempre em forma de inchaço, de caroço? Pode ser um cisto, porque a gente tem que, quando você examina o paciente, é fundamental o exame clínico, não adianta exame, o médico pedir exames, é fundamental você examinar o paciente muito bem examinado, você ver onde ele está localizado no pescoço, a consistência dessa massa, se é duro, se é mais molinho, entendeu? Quando é amolecido, a gente chama de cisto, né? Seria mais benigno, então uma coisa mais simples de resolver. Quando já é uma questão mais endurecida, dolorosa, aí geralmente tem um quadro infeccioso, um quadro de tumor, de câncer, uma coisa assim mais séria, entendeu? As causas assim, que, por exemplo, a gente fala nas crianças, que a gente, principalmente nas crianças menores,
são as causas congênitas. Então existem, por exemplo, um exemplo de causa congênita é o cisto tireoglúcico, que é uma formação do ducto da tireoide. Então fica nessa região mais ou menos medial, fica um cisto, uma coisa molinha que cresce, mas pode ficar infeccionando. Então tem um quadro de febre, de dor, de inchaço no local, e isso tem que ser retirado, entendeu? Mais ou menos na faixa etária de 3 anos, dependendo do tamanho do cisto, tem que ser removido esse cisto, que é como se o cisto é uma bolsa que fica juntando secreção, secreção purulenta muitas vezes infecciosa, e que você tem esse inchaço no pescoço e seguido de dor. Então tem que ser visto, bem palpado, bem visto para ver a consistência. Agora, tem alguma coisa a ver com a idade, Bruno? Se é homem ou mulher, a incidência é maior? Questão de sexo, não. Você tem, na faixa etária é fundamental, porque a gente saber isso, né, bem do paciente, e que porque assim, a gente divide em faixas etárias, vamos colocar assim, de 0 a 14 anos, é uma incidência de massas cervicais diferentes de acordo com a faixa etária. Vamos colocar 15 a 50 anos, seriam outras causas, as principais. Acima de 50 anos, mais uma vez, outras causas. Então a gente divide, vamos lá, de 0 a 14, criança, adolescente, pré-adolescente e adulto, até 50 anos. E o idoso, ou pessoa mais acima de 50 anos, antes de idoso, que também tem as causas principais aí, que pode ser o tumor mesmo, o câncer. Então, assim, varia muito essa questão de idade. Quando a gente atende uma criança, eu vou pensar em causa inflamatória, uma causa autolimitada, uma virose, uma coisa assim que vai sumir rápido. Mas quando você pega uma pessoa, digamos, acima de 60 anos, que fuma, bebe e com a massa cervical, a gente fica mais com medo. Não necessariamente você vai ter não vai ter isso na criança. Uhum. Pode ter um tumor, câncer mesmo numa criança, um linfoma, por exemplo, e pode ter tumores benignos também na criança. Mas a gente mais ou menos divide nessas faixas etárias, pensando, essa etiologia aqui é essa, para essa faixa etária. Uhum. Porque massa cervical é uma coisa que o médico, o cirurgião de cabeça e pescoço, principalmente, o otorrino, ele tem que saber as principais causas. Você atinge muito paciente, pediatra, muita gente, isso amedronta os pais, no caso do pediatra, o paciente ele fica com medo, ele palpa aquilo, olha, estou com um negócio aqui, um tumor, é câncer, já pensa no pior. Uhum. Às vezes não, é uma causa infecciosa. E tem infecções, igual eu falei, você tem que tratar rápido, porque essa infecção pode sair daqui, entendeu? Ir para outro lugar e já complica, tratar. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você, volta já. Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com o Dr. Bruno sobre massas cervicais. Agora, Bruno, o diagnóstico desses nódulos, né, é clínico, tem que fazer algum exame? Tem. É importante exames, né? Porque o exame clínico é o primeiro, igual eu falei no início, você tem que examinar bem o paciente, palpar da maneira correta, a gente aprende isso, como palpar, e solicitar exames. Se você tem, o pessoal chama de íngua, vários ou ou poucos, você vai pedir basicamente uma ultrassom dessa região aqui, do pescoço, e exames de sangue, sorologia, que a gente fala, para vírus, toxoplasmose, citomegalovírus, o vírus Epstein-Barr, que é a mononucleose, muita gente fala desse vírus, que é a doença do beijo, né? Nem sempre beijo, através da saliva você pode pegar isso, que é uma doença autolimitada, que você trata geralmente com sintomáticos, não tem febre, de dor, se caso tenha, e isso vai sumindo aos poucos. Se você tem uma massa maior, que você fica em dúvida, a tomografia do pescoço seria melhor, entendeu? Ou ressonância, do tamanho que esteja. E tem exame que você faz internamente, né? Então você, por exemplo, tem um tumor na laringe, ele pode se manifestar com massas no pescoço, massa cervical no pescoço. Então tem um exame que a gente filma a garganta, videolaringoscopia. Tem tumores que saem do nariz e atingem o pescoço, falando questão de câncer mesmo. Então você vem para cá, dissemina para o pescoço.
Então você tem que achar o foco. Onde está o foco dessa massa? No nariz. Dependendo da localização, que a gente já estuda isso, você pode ter essa manifestação do nariz no pescoço. Então você tem exames de imagem, que eu falei, exames de vídeo, que você vê a parte mais interna, tumores de pescoço, de esôfago, também pode dar, então endoscopia. Então depende do caso, depende do que o paciente conta ali, como que apareceu, o tempo que está ali. Entendeu? Então, assim, é fundamental que a gente chama de anamnese, né? Conversa com o paciente ali o médico já direciona, para ele não sair pedindo tudo quanto é exame, isso aí confunde o paciente, encarece o trabalho o paciente, às vezes a pessoa não tem plano, fica muito caro e você deixa a pessoa, assim, às vezes, né, meio doida mesmo, e o negócio está na cara que pode ser, você direcionando o exame. Então, desde exame de sangue, imagem, esses vídeos, e você estabelecer um diagnóstico certinho, o tratamento com resolução do problema é muito mais fácil. Agora, Bruno, pode ter complicação? Pode. Como eu falei, as causas infecciosas, né? Ou quando o tumor ele é do pescoço, ele pode dar metástase para outros lugares. Então você tem que saber se é um tumor, se é um câncer. As punções, né? Eu falei questão do diagnóstico, é importante falar também que existe a punção com agulha fina e as biópsias, né? Você abre o local para saber ali se é um tumor, se é um tumor primário ou se vem de outro lugar. No caso de doença infecciosa, você pode disseminar para o pulmão, disseminar para o pescoço ou outras regiões do pescoço, tórax. Então, com a tuberculose, por exemplo, você pode disseminar pelo corpo inteiro. Então, você tem que saber exatamente, você tem que saber a causa, o que é. Está causando o que aí? É só uma íngua, é só uma coisa simplesinha? Então, você tem que ter um diagnóstico certinho, porque quando o paciente começa a sentir muito essa região aqui, pode dar problema. Então, você tem que fazer biópsia, ou a punção com agulha fina, que a gente fala, né? Com uma agulha bem fininha, que é feito ali o diagnóstico mais certeiro. O tratamento, Bruno? Então, o tratamento aí vai da causa. Se você, como eu falei, pega causa de infecções. Esses vírus da mononucleose, vírus da Epstein-Barr, que é da mononucleose, citomegalovírus, as viroses que a gente fala, isso geralmente são sintomáticos. Você vai tratar os sintomas, febre, dor, anti-inflamatórios e tal. Se for uma causa de infecção, uma tuberculose, uma doença mais séria, tem os antibióticos para saber, né, para ter a melhora ali. Um abscesso cervical, seria uma outra causa infecciosa, antibióticos. Tumores, se for realmente um tumor benigno, né, tem vários no pescoço que são benignos, você tem que retirar, né? O tratamento é cirúrgico, você tem que retirar esse tumor. Tirou, acabou. Benigno, não tem que fazer mais nada. Se for maligno, se for um linfoma, se for um carcinoma, tem que ser feito radioterapia, geralmente. Então é importante, de acordo com a causa, estabelecer esse tratamento, como tudo na medicina. Então, vendo a causa direitinho, a pessoa não precisa assustar, até quando é causa grave. Então, eu já peguei várias causas realmente graves, o tumor, os cânceres que amedrontam todo mundo mesmo. Mas, se você pegar uma fase inicial, existe tratamento, cura. Então tem que saber a causa direitinho e a melhora é grande. É possível evitar? Tem prevenção? No caso de doenças congênitas, não, né? Que a pessoa nasce com aquilo ali, mas no caso, principalmente, assim, como prevenção, poderia falar das pessoas, nos adultos, né? O cigarro e bebida. Então, se a pessoa exagera no cigarro e bebida, ela está procurando problema. Nessa região de cabeça e pescoço, e laringe, faringe, nariz, é muito sensível ao cigarro e bebida, entendeu? Então, as pessoas, ela tem um vício que ela não consegue largar, ela deve procurar ajuda. Ela mesma se ajudar primeiramente, né? Querer largar isso, porque o problema vem. Isso aí eu pego, né? Eu que atendo muita gente, todo dia praticamente, algum caso mais sério. Então acho que como prevenção seria isso, entendeu? Eu falei negócio no início, de palpar o pescoço, evita isso, deixa o pescoço quieto. Se não tem nada que você ficar palpando aqui, entendeu? Mesmo se tivesse, procura um médico,
Saiba o que é primeiro, antes de ficar mexendo, querendo você mesmo resolver com a mão, que não vai resolver. Tem que saber a causa. Então, com prevenção, fica aí, eu acho que a dica pro pessoal, quem beber de vez em quando, um etilista inveterado, um tabagista que não consegue largar, pensa bem para viver mais. Tá certo. Isso aí. Ok. Agradeço você, Bruno, pela sua participação hoje no nosso programa. Até a próxima. Ok. O programa de hoje termina aqui. Até o próximo. Saúde para você!